Olá, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um vídeo da série de estudos do Livro dos Espíritos e o nosso tema de hoje é faculdades morais e intelectuais do homem. De onde vêm as características de um homem, a sua inteligência, a sua moral, de onde vêm essas características de acordo com a doutrina espírita. Se você quer saber um pouco mais sobre esse tema, continue com a gente. Se estiver gostando dessa série de vídeos, deixa seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe com outras pessoas para terem acesso também a esse conhecimento e ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Vamos lá então. As características de um homem, elas vêm de onde, né? Segundo o Espiritismo. As características morais, as características intelectuais, de onde será que vêm essas características? O Kardec pergunta isso no Livro dos Espíritos e a resposta que os espíritos dão é que vem do espírito, né? Então, o que a gente pode entender dessa questão? É claro que existe um componente da educação do indivíduo quando ele é uma criança, mas essa criança já carrega uma série de tendências, seja do ponto de vista moral ou intelectual, né? Então a gente percebe crianças que têm mais facilidade para o aprendizado de um determinado assunto, crianças que já têm um conceito moral muito elevado, então são crianças que têm mais propensão a fazer o bem, a aprender determinadas questões. Então a gente percebe uma diferença muito grande nas características das crianças. Então, se a gente entendesse que uma criança, ao nascer, é uma tábua rasa, ou seja, que vem sem nenhum conhecimento prévio, né? Se fosse o caso, por exemplo, da gente não pensar em reencarnação, em existências anteriores de um espírito, então a criança nasce sem saber nada, sem ter nenhuma tendência, a gente ia perceber que as crianças seriam mais ou menos iguais nesse sentido do desenvolvimento intelectual e moral. Isso sem falar de outras consequências, né, que seriam mais complexas. Mas olhando por essa ótica, a gente ia ver uma certa igualdade. E não é o que a gente vê. A gente vê uma grande diferença, às vezes até crianças gêmeas, né, com a mesma genética, têm características totalmente diferentes. Da onde vêm essas características? Vem do espírito. Então a questão moral, a questão intelectual, né, a inteligência de um ser humano, de um ser encarnado, tem muito a ver com aquilo que ele já viveu em outras vidas, aquilo que ele já aprendeu. Então a fase da infância de um homem serve para reforçar esse aprendizado e aprender novas questões. É uma fase muito importante em que o espírito está mais propenso, mais aberto ao aprendizado. Mas isso não significa que não houve um aprendizado prévio. E também, outra questão muito importante é perceber que vai ter mais facilidade para aprender aquilo que já em outras vidas já aprendeu. Então, continua-se o desenvolvimento, o aprendizado ali na fase da infância e esse espírito continua seu desenvolvimento. Mas essas diferenças que a gente nota entre as crianças se dá por conta desse motivo, de que o espírito carrega esse aprendizado de outras vidas. Então, se ele em outras vidas já teve um desenvolvimento moral mais avançado, ele vai vir com essa tendência moral mais avançada, mais evidenciada nas suas características, da mesma forma inteligências, homens de grande inteligência, porque vieram aprendendo, desenvolvendo a sua inteligência nas vidas anteriores, né? Então isso é um aprendizado paulatino de um espírito que vai ocorrendo encarnação após encarnação. E esse aprendizado, os espíritos falam, né, ele não acontece simultaneamente. Então, por exemplo, a moral e intelectual e inteligência se desenvolvendo ao mesmo tempo. Ora, a inteligência vai se desenvolver mais, ora a moral vai se desenvolver mais, e isso vai ocorrendo paulatinamente. Então, ora o espírito tem a questão moral mais evidenciada, ora a questão intelectual mais evidenciada, isso vai se equilibrando e o espírito vai se desenvolvendo nessas duas questões que a gente fala que são as duas asas da sabedoria, a moral e a inteligência. Não basta você ter inteligência
se você não tiver a sua moral desenvolvida. Você vai acabar utilizando mal essa inteligência, utilizando de uma forma que possa prejudicar outras pessoas, enfim. E se você tiver a moral desenvolvida, mas não tiver a inteligência, vai faltar as ferramentas para que você possa colocar a moral em prática. Então a inteligência ela é importante para que você possa colocar em prática as suas intenções, os seus desejos, como um espírito de moral avançado que quer realizar o bem, fazer o bem pelo próximo, trabalhar no seu próprio desenvolvimento, só vai conseguir isso de uma forma mais efetiva se tiver o lado intelectual desenvolvido, né? Então são questões que vão andando juntos, mas não simultaneamente. Então, numa encarnação, um espírito vai trabalhar mais a questão moral, na outra mais a questão intelectual, até que esse espírito se torne um espírito já puro, em que essas duas questões estão desenvolvidas, né? Então não tem mais esse desequilíbrio. Mas enquanto ainda há um processo de evolução espiritual, haverá essa diferença entre os dois lados, né, do desenvolvimento de um espírito. E uma última questão, né, que talvez hoje soe um pouco estranha essa pergunta, mas no contexto da época do Kardec, que ainda nem se tinha desenvolvido as ciências psicológicas, né, da psicologia, essa pergunta fazia um pouco mais de sentido, porque o Kardec pergunta aos espíritos que se faz sentido o entendimento de que cada um dessas componentes, a moral, a inteligência e outras características, viesse cada uma delas de um espírito, como se um corpo abrigasse vários espíritos com características diferentes, e a somatória dessas características daria a personalidade para essa pessoa encarnada, né? Mas isso, para a gente hoje, já não faz tanto sentido. A gente já tem muito claramente que o que habita um corpo é uma mente só, né? Uma psique só, que vem de um espírito, né? Que é o que a gente entende na doutrina espírita. Então, essas diferenças não podem vir de vários espíritos, até porque se viesse de vários espíritos, não haveria um indivíduo, haveriam vários. Então, quando houvesse a desencarnação, esses vários espíritos se espalhariam aí pelo universo e a gente não poderia falar num indivíduo, numa continuidade dessa existência. Então essa pergunta naquela época fazia um pouco mais de sentido, mas hoje ela é um pouco fora de contexto, né? Mas a gente está falando dela porque está no Livro dos Espíritos, então mais para explicar, mas a ênfase desse vídeo de hoje é na questão do desenvolvimento moral e na questão do desenvolvimento intelectual. Então, em resumo, né, são desenvolvimentos que vão acontecendo ao longo das encarnações, que se mostram presentes desde a infância, né, nas características das crianças, mas que vão continuar sendo desenvolvidos na presente encarnação, já nas crianças, né, é um momento ali, uma oportunidade de avançar nesse desenvolvimento, nesse aprendizado, e vão se desenvolvendo então de forma assíncrona, ou seja, uma hora a moral desenvolve um pouco mais, uma hora o lado intelectual, até que chega um momento que os dois convergem, que é quando o espírito já está no estado de pureza, já evoluiu para se tornar um espírito puro, um espírito perfeito, segundo a escala dos espíritos, que o Kardec traz para a gente, que a gente já estudou em vídeos anteriores. Por hoje é isso, muito obrigado. Se gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, compartilhar com os amigos, com outras pessoas para também terem acesso a esse conhecimento, se inscrever no canal se não for inscrito e ativar o sininho para receber os próximos vídeos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.